Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Márcio Guidoni, farmacêutico. Hoje a aula é sobre farmacologia dos aminoácidos neurotransmissores. Nós vamos dividir essa aula em duas etapas. No primeiro momento, nós vamos falar sobre os aminoácidos excitatórios, glutamato e aspartato. Quais são os medicamentos, quais são os fármacos utilizados no tratamento, mecanismo de ação e a excitoxicidade. Numa segunda aula, no segundo momento, nós vamos falar sobre os aminoácidos neurotransmissores inibitórios, como é o caso do GABA e da glicina, ok? Então vamos começar com uma revisãozinha sobre a sinapse nervosa, né? Os neurônios se comunicam entre si através de sinapses, né? Os neurônios pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico, e através da fenda sináptica é liberado neurotransmissores, né, que se ligam a receptores específicos, fazendo a transdução, fazendo o caminho do sinal nervoso. Aí esses neurônios podem ser do tipo excitatório, como é o caso dos neurônios glutamatérgicos, e eles podem ser neurônios inibitórios, com funções depressoras do sistema nervoso, como é o caso dos neurônios GABAérgicos. Ok? Então a gente vê aqui novamente, né, o impulso nervoso chega através do neurônio aferente, esse impulso acaba abrindo os canais de cálcio, consequentemente, o influxo positivo de cálcio faz com que as vesículas em que os neurotransmissores estão armazenados sejam liberados na fenda sináptica. E a partir daí, esses neurotransmissores vão atuar nos seus receptores específicos, fazendo justamente o mesmo processo, abrindo canais de cálcio para poder continuar a despolarização da membrana e o impulso nervoso continuar a ser transmitido. Então, os neurotransmissores, eles são essenciais para a transmissão dos impulsos nervosos. Hoje, nessa aula, nós vamos dar a atenção ao neurotransmissor glutamato, tá? Que está relacionado aos neurônios excitatórios, que aumentam a excitabilidade do sistema nervoso. Tá? Uma revisãozinha rápida aqui sobre o mecanismo da neurotransmissão. Então, nós vemos aqui ó, a chegada do impulso nervoso no terminal, faz com que os canais de cálcio se abram, um influxo positivo de cálcio para dentro da célula. Tá? Esse cálcio funciona como segundo mensageiro, fazendo com que ocorra a exocitose dos neurotransmissores, a saída, a liberação dos neurotransmissores armazenados nas vesículas, nos neurônios. Tá? Isso faz com que essa exocitose libere os neurônios na fenda sináptica, ocorre a interação entre o neurotransmissor liberado com os canais, com os seus receptores específicos no neurônio eferente. Esses neurotransmissores abrem esses canais e, consequentemente, o impulso nervoso transita para o próximo neurônio. Esses neurotransmissores, eles podem ser degradados por enzimas específicas, né? Por exemplo, aqui está dando o exemplo da acetilcolina sendo degradado pela acetilcolinesterase, certo? Para poder cessar o impulso, ou eles podem ser recaptados novamente pelo neurônio aferente e rearmazenados em vesículas para um próximo impulso nervoso, certo? Então, esse é o mecanismo básico de transmissão sináptica através de neurotransmissores, ok? O sistema nervoso, né, revisando, se separa entre o parasimpático e o simpático, cada um exercendo as suas funções específicas, como é o caso do neurônio simpático, promove a dilatação da pupila, inibe a salivação, faz relaxamento dos brônquios, acelera batimentos cardíacos, inibe a atividade do estômago e do pâncreas, estimula a liberação de glicose pelo fígado, estimula a produção de adrenalina e noradrenalina, relaxa a bexiga e promove a ejaculação. Já o
sistema parasimpático faz contração da pupila, faz estimulação da salivação, efeitos meio antagônicos, tá? Reduz os batimentos cardíacos, né? Promove a bradicardia, contrai os brônquios, né, faz broncoconstricção, estimula a atividade do estômago e do pâncreas, estimula a vesícula biliar, contrai a bexiga e promove a ereção, certo? Então, o sistema simpático e parasimpático, né, o sistema nervoso como um todo, eles utilizam neurotransmissores. Hoje não é quais não serão esses neurotransmissores que nós vamos abordar, mas vale a revisão, né, no sistema nervoso autônomo. E é bem bacana aqui, ó. No sistema somático, nós utilizamos a acetilcolina como neurotransmissor e os receptores são do tipo nicotínico ligados ao músculo esquelético. Repara que a ligação é direta na placa motora. Já o sistema simpático pode utilizar nodos, né? No nodo de ligação, a acetilcolina é o neurotransmissor, ligando-se em receptores nicotínicos. Na periferia, o sistema simpático libera a noradrenalina, que pode se ligar aos receptores do tipo alfa e beta, alfa 1, alfa 2, beta 1 e beta 2, né? Já com exceção das glândulas sudoríparas, o neurotransmissor é a acetilcolina ligado a um receptor do tipo muscarínico. A única exceção é a glândula sudorípara. E também pode acontecer a ligação direta através da acetilcolina ligada em receptores nicotínicos, né, direto na medula suprarrenal, que pode também liberar as catecolaminas. E por fim, o sistema parasimpático, o neurotransmissor sempre vai ser a acetilcolina. No nodo de ligação, o receptor é do tipo nicotínico, enquanto que o receptor periférico, por exemplo, nas glândulas salivares, é do tipo muscarínico. Então, uma revisãozinha sobre o sistema nervoso autônomo, ok? Então, vamos revisar novamente o mecanismo da ação dos neurotransmissores. Eles podem se ligar às proteínas de membrana, tá? De dois tipos. Uma através da transmissão ionotrópica, que é uma ligação direta do neurotransmissor a uma proteína, a um canal iônico, né? Uma proteína que se abre para a passagem de um determinado íon, pode ser o íon cloreto, pode ser o íon sódio, pode ser o íon potássio, pode ser até o íon cálcio. Então, é do tipo receptor ionotrópico. Então, a ligação é direta e a abertura é imediata, ocorrendo a hiperpolarização, no caso dos ânions cloreto, ou a despolarização, no caso do sódio. Então, só lembrando que esse tipo de transmissão é do tipo rápida e imediata. O neurotransmissor abre o canal rapidamente. Então, ocorre esse influxo, despolarização da membrana, o impulso nervoso progride pelo neurônio. Enquanto que a transmissão metabotrópica é uma transmissão mais lenta, geralmente associado a um receptor acoplado a uma proteína G, que pode ser inibitória ou estimulatória. Essa proteína G, através da enzima efetora, ela produz um segundo mensageiro que abre o canal iônico. Esse tipo de transmissão é uma transmissão mais lenta, porém mais contínua, mais duradoura. Então, o neurotransmissor ativa o canal de forma indireta, mais lento, através da ligação do neurotransmissor a um receptor acoplado à proteína G. Então, a abertura do canal depende da ação de um segundo mensageiro, tá? Uma transmissão mais lenta. Então, resumindo, transmissão ionotrópica, ligação direta do neurotransmissor no receptor, de ligação direta do neurotransmissor no receptor e a abertura do canal e uma ação mais rápida, enquanto que a transmissão do tipo metabotrópica, o neurotransmissor se liga a um receptor acoplado a uma proteína G que, através de um segundo mensageiro, abre o canal iônico. Ok? E essa sinalização química, esse esqueminha mostra exatamente o tempo que ela leva. Por exemplo, na condução de um impulso nervoso
controlado pelo canal iônico, o tempo de abertura do canal, o tempo de transmissão do impulso é em torno de milissegundos. Tá? A liberação é muito rápida, tá? Enquanto que uma transmissão mais lenta, por exemplo, uma metabotrópica, né, receptores ligados à proteína G, ela pode levar em torno de segundos, é um pouco mais lenta. Aí aqui ele traz outros tipos de transmissão. O que interessa para a gente é essa. No sistema nervoso também podem acontecer há casos de cotransmissão, em que os neurônios se autorregulam ou regulam outros neurônios, ora excitando, ora inibindo essa transmissão. Esse esqueminha é bem clássico, né? Os neurônios podem ser do tipo transmissão direta ou neurônios do tipo glia, que fazem um controle, por exemplo, da recaptação de neurotransmissores. Então, o sistema é complexo, é intrincado e pode promover uma regulação externa entre neurônios ou até mesmo do próprio neurônio, né, a si próprio, do próprio neurônio fazendo uma regulação interna, certo? Então nós temos aqui o exemplo do sistema simpático fazendo uma regulação do sistema em neurônios parasimpáticos e vice-versa, tanto estímulos positivos quanto negativos. Lembrando que há vários tipos de mediadores, há vários tipos de neurotransmissores, tá? Ó, aqui tem alguns: acetilcolina, norepinefrina, epinefrina, 5-hidroxitriptamina, adenosina, prostaglandina do tipo E, histamina, encefalina, dopamina, ATP, endocannabinoides. Então existem vários tipos de neurotransmissores, cada um num tipo de neurônio específico, fazendo uma ação específica. Bom, hoje nós vamos abordar os neurônios glutamato, ok? Antes, vamos dar uma revisada nos possíveis locais de ação dos fármacos numa transmissão nervosa, né? O fármaco, por exemplo, pode atuar aumentando a captação do precursor do neurônio, por exemplo, a tirosina para a formação da dopamina, ou nós podemos fornecer o precursor direto da formação da dopamina, como é o caso da levodopa, né? Seria o precursor direto do neurotransmissor, né? Um fármaco que aumenta a liberação, por exemplo, desses neurotransmissores, né? Fármaco que aumenta a liberação do neurotransmissor na fenda sináptica. Nós podemos ter agonistas direto do neurotransmissor ou antagonistas que se ligam direto no seu receptor. Nós podemos também ter, por exemplo, inibidores enzimáticos que inibem a degradação, né, por exemplo, do neurotransmissor. Nós podemos ter também ativos que atuam na recaptação de uma célula não neuronal, por exemplo, uma célula da glia, que recompõe esse estoque de neurotransmissor. Podemos inibir também a recaptação desse neurotransmissor. Enfim, existem vários mecanismos que podem ser utilizados como locais de ação dos fármacos. Tá? Então, resumindo aqui os neurotransmissores, os aminoácidos principais é o que nós vamos hoje abordar: o glutamato e o aspartato como neurotransmissores excitatórios, e na segunda aulinha, vai ser sobre os neurônios inibitórios do tipo GABA, do ácido gama-aminobutírico, e a glicina, tá? Lembrando dos neurotransmissores do tipo aminas, que nós vamos ver numa próxima aula, e os demais peptídeos neuromoduladores, ok? Bom, então vamos começar a falar sobre os aminoácidos transmissores. Vamos dar atenção ao glutamato, tá? E o aspartato em menor proporção. Lembrando que o glutamato é o mais importante dele. São aminoácidos excitatórios, tá? Aminoácidos excitatórios, né? São transmissões glutamatérgicas, né, onde que utiliza o glutamato, tá, o glutamato como principal aminoácido neurotransmissor. Tá? O glutamato vai se ligar, é uma transmissão clássica, ele vai se ligar ao seu neurotransmissor, que podem ser de três tipos: o NMDA, ou o AMPA, ou kainato. Vai haver um influxo de cálcio para dentro dessa célula e promover a despolarização. O que nós vamos chamar a atenção é que às vezes essa via ela está hiperativada devido à liberação, uma ampla liberação do glutamato na fenda. Isso faz com que essa via excitatória ela fica hiperativada, causando o que nós chamamos de excitotoxicidade, né?
o neurônio ocorre uma intoxicação devido a um imenso estímulo do glutamato, causando um grande influxo de cálcio contínuo dentro desse neurônio. Esse influxo de cálcio vai levar ao mecanismo de excitotoxicidade, e isso acaba lesando esses neurônios, causando neurodegeneração. Então, os nossos medicamentos, os nossos fármacos vão atuar inibindo ou diminuindo ou modulando essa via de hiperexcitabilidade causada pelo glutamato. Tudo bem? Então, o alvo de ação dos nossos fármacos em relação ao glutamato vai ser inibindo ou diminuindo a sua ação excitatória, ok? Então, falando um pouquinho sobre o glutamato, é um aminoácido do tipo excitatório, amplamente distribuído no sistema nervoso central, formado a partir do ciclo de Krebs, tá? É formado a partir do ciclo do ácido cítrico. Então, nós não temos necessidade de recompor, de ficar repondo o glutamato. Ele é produzido, né, rotineiramente dentro do nosso metabolismo, tá? A via de metabolismo principal é a dos neurônios excitatórios, né, produzindo o glutamato e o aspartato, e os neurônios inibitórios GABA e glicina. Tá? O glutamato é produzido pode ser produzido a partir da glutamina, que está presente, por exemplo, nas proteínas da nossa alimentação, através da ação da glutaminase, formando o glutamato. O glutamato também pode ser precursor da formação do GABA, tá? Através da ação da descarboxilase do ácido glutâmico. Tá? O glutamato pode vir a formar o GABA dentro do metabolismo. O neurônio, né? O neurônio onde tiver presente essa reação, dispondo dessas enzimas, vai ser o neurônio formador dos aminoácidos. Tá? O glutamato também pode ser produzido através do alfa-oxaloglutarato, né, como precursor, através da ação da GABA-T, da enzima GABA-T, produzindo o glutamato, ok? Então, a fonte de glutamato é inesgotável, seja produzida através do ciclo do ácido carboxílico, né, do ciclo de Krebs, ok? Então, a síntese do glutamato é bem tranquila. Então, o glutamato, ó, neurônio glutamatérgico, o glutamato é produzido a partir da glutamina, através da ação da glutaminase, formando o glutamato, que é armazenado em vesícula, através de uma proteína chamada transportador de glutamato. Quando chega o impulso nervoso, há o influxo de cálcio no neurônio pré-sináptico. Esse glutamato é liberado na fenda sináptica e vai fazer ação no neurônio pós-sináptico através dos seus receptores, ok? Esse glutamato pode ser recaptado por um astrócito, uma célula da glia, uma célula auxiliar. Lá é convertido através da ação da glutamina sintase em glutamina e exportado de volta para o neurônio pré-sináptico. Ok? Então, esse ciclo é bem comum, né? Através do transportador de aminoácidos excitatórios, tá? Ou também o glutamato pode ser recapturado diretamente para o neurônio pré-sináptico e rearmazenado em vesículas, ok? O glutamato age em receptores do tipo ionotrópico, ou seja, canais de cátion dependente de ligantes, e aí ele pode ter três tipos de receptores, do tipo N-metildiaspartato, receptores do tipo AMPA e receptores do tipo kainato. Todos eles podem ser receptores sensíveis ao glutamato. Também pode agir em receptores do tipo metabotrópicos. Lembra? Aqueles acoplados à proteína G, né, que tem uma função mais reguladora do que de transmissão de impulso. Então, o nosso foco de atenção vai ser a ligação do glutamato nesses receptores do tipo ionotrópicos, que são receptores rápidos de transmissão dos impulsos. Tá? Por que recebe esse nome de receptor NMDA AMPA kainato? Porque esses receptores eles respondem à ligação desse tipo de aminoácido, né, análogos sintéticos. Nos estudos foram identificados esses receptores que respondiam a esses análogos sintéticos. Então é apenas um nome, receptor de N-metildiaspártico, ou seja, é o receptor que também se liga a esse análogo sintético, mas ele sempre vai ser sensível ao glutamato e ao aspartato.
ok? Então, o receptor do tipo AMPA, ó, porque ele se liga a essa estrutura também, que é um análogo sintético do glutamato, ó, o ácido alfa-amino 3-hidroxi-5-metilsoxazol 4-propiânico. Enfim, é um nome dado a esses receptores, ok? Então é isso que nós temos que estar em mente. Esses são nomes específicos. Quais são as propriedades desses receptores excitatórios? Principalmente, nós vamos levar em consideração principalmente os seus antagonistas, ó, a memantina e o magnésio, que modulam a ação desses receptores excitatórios. Lembra? A excitoxicidade se dá devido a uma ampla estimulação desses neurônios glutamatérgicos e a memantina e o íon magnésio são reguladores desses neurônios, tá? Olha aqui, ó. Olha um receptor do tipo N-metildiaspartato. Ó, é aqui que vai se ligar ao glutamato. Então, o glutamato na fenda sináptica se liga a esse receptor nesse local de ação e abre o canal para a entrada de cálcio. Pronto, aí acontece a despolarização e acontece o acúmulo de cálcio dentro do neurônio pós-sináptico, beleza? Quais são os fármacos que vão atuar regulando esse receptor, consequentemente diminuindo a sua hiperexcitabilidade? Por exemplo, a memantina. A memantina é um antagonista desses receptores, atua aqui impedindo a ligação do glutamato. Bacana, tá? Então regula essa hiperexcitabilidade. O próprio magnésio atua como um bloqueador fisiológico desse canal. Então, se faltar magnésio para esse paciente, o risco de hiperativação dessa via é imenso. Então, uma das formas de você controlar esses neurônios excitatórios é fornecer magnésio a esse paciente, né? Lembra que o magnésio, a absorção é paracelular no enterócito, então corre o risco de, se faltar na alimentação, nós temos hipomagnesemia, ou seja, queda do magnésio circulante, e pode acarretar esses neurônios hiperexcitatórios. Outros fármacos podem atuar também nesses receptores N-dimetildiaspartato. Por exemplo, a nimodipina, que é um antihipertensivo, porém tem um bom efeito central, tem um bom efeito como bloqueador desse canal de cálcio, né, no sistema central. Nós temos também, por exemplo, a estricnina, que é um antagonista da glicina, é um veneno. Tá? É um veneno que bloqueia a transmissão desse canal, podendo levar à morte. Tá? Outros fármacos sintéticos, como o ifenprodil, também pode fazer esse antagonismo de ligação, pontos moduladores do canal. Então, nós vamos dar atenção hoje à memantina e ao magnésio, tá? E à nimodipina como reguladores dessa via, reguladores da ligação desses canais. Ok? A plasticidade sináptica, por exemplo, como os neurônios afetam a sua capacidade de realizar sinapses, ou seja, a plasticidade sináptica é a ligação, é o autocontrole e o controle entre os neurônios. A exposição excessiva dos neurônios ao glutamato pode causar um aumento exagerado da entrada de cálcio através dos canais dos receptores N-metildiaspartato, do glutamato, com consequente agravamento das lesões neuronais. É um mecanismo de excitoxicidade, tá? Essa excitoxicidade é causada principalmente por uma ativação do glutamato nesses receptores N-metildiaspartato. Então, apesar do glutamato estar extremamente difundido no sistema nervoso, ele acaba sendo tóxico para o neurônio, porque ele hiperestimula a célula, aumenta muito a entrada de cálcio nessa célula e o cálcio acaba agravando a questão da neurotoxicidade. Então, baixa concentração de glutamato aplicada aos neurônios em cultura destrói essas células. O neurônio acaba sendo tóxico quando hiperativado. Outro caso, síndrome do restaurante chinês, alimentos aditivados com glutamato monossódico, lembra do Ajinomoto? Né? Aquele sal com um gostinho diferente, aquele sabor diferente, é conhecido como sabor umami, tá? A ativação da papila gustativa pelo glutamato.
Isso pode levar o paciente a um consumo excessivo de glutamato, a um ataque agudo de rigidez na nuca e dor torácica, conhecido como síndrome do restaurante chinês, né? Os chineses gostam muito do glutamato de sódico, monossódico, como tempero, né? E acaba esse excesso de glutamato sendo absorvido, hiperestimulando os neurônios excitatórios, causando rigidez na nuca e dor torácica e, consequentemente, neurotoxicidade, tá? Esse esqueminha aqui é super importante, então eu vou falar bem lentamente para a gente entender como que o cálcio em excesso pode ser tóxico para o neurônio, tudo bem? Principalmente quando estimulado pela ação do glutamato, por uma hiperestimulação do glutamato nos neurônios, ok? Então, esse esqueminha aqui, ó, divide essa célula em dois tipos. De um lado, ela mostra tudo que pode prejudicar o neurônio a longo prazo, sempre relacionado à concentração de cálcio, e do outro lado, ó, ele coloca como heróis o que a própria célula faz e atua para poder se proteger desse excesso de cálcio. Então vamos ver aqui o glutamato. Ó. O excesso de glutamato na fenda sináptica vai se ligar diretamente ao receptor N-metildiaspartato, que é um receptor do tipo ionotrópico, e vai liberar a entrada de cálcio no interior da célula, certo? Essa entrada de cálcio já vai aumentar a concentração de cálcio intracelular. Certo? O glutamato também se liga ao receptor direto, aumentando, né, receptor do tipo AMPA, aumentando a entrada de sódio dentro da célula. Consequentemente, a bomba de sódio e cálcio acaba que por eliminar esse excesso de sódio, trocando por cálcio, aumentando ainda mais a concentração de cálcio. O glutamato também se liga ao receptor do tipo metabotrópico, um receptor que atua através de segundo mensageiro, como o inositol trifosfato, que aumenta a liberação do cálcio do retículo endoplasmático, aumentando a concentração de cálcio ainda mais. Consequentemente, o canal de cálcio aberto aumenta o influxo de cálcio, porque a célula foi despolarizada, e aumenta abruptamente a concentração de cálcio dentro da célula. Bom, esse aumento de cálcio vai fazer a despolarização da molécula e ela vai transmitir o seu impulso nervoso, certo? Porém, o que a célula faz para se proteger desse aumento abrupto do canal de cálcio? Bom, o aumento da entrada de sódio ocasiona a despolarização, o bloqueio da recaptação de glutamato, certo? O cálcio também, o aumento abrupto de cálcio, a mitocôndria passa a metabolizar mais ATP, que faz a ativação da bomba sódio-potássio, eliminando o excesso de sódio e aumentando a entrada de potássio. Também ativa a bomba de cálcio, eliminando o excesso de cálcio. O que acontece é quando essa via está hiperestimulada, esse sistema de defesa de eliminação do excesso de cálcio acaba sendo ineficaz ou inoperante, e o excesso de cálcio intracelular acaba estimulando vias tóxicas para as células. Quais são essas? A via de ativação do óxido nítrico, que em condições fisiológicas é importante para a célula, mas quando hiperestimulado provoca lesão na membrana, consequentemente aumentando o fluxo de cálcio para dentro da célula. O aumento do cálcio intracitoplasmático acaba ativando proteases sensíveis que acabam lesando ainda mais a membrana, provocando lesões na membrana do neurônio. Também ocorre a liberação de aminoácidos, ocorre a formação de radicais de espécies reativas de oxigênio através da hiperatividade da mitocôndria, produzindo radicais livres que vão lesar ainda mais a membrana. Tudo isso acaba levando a longo prazo a uma neurodegeneração devido a uma hiperestimulação do glutamato, aumentando o influxo de cálcio. Por isso que nós precisamos, em pacientes sensíveis, modular a ação dos neurônios glutamatérgicos. Como que nós fazemos isso? Com memantina, com nimodipina, com suplementação de magnésio. Tudo evitando esse ciclo de toxicidade pelo cálcio, tá? Principalmente através da produção de radicais livres, que acaba fazendo uma lesão contínua na membrana do neurônio.
Então, nós vamos estudar os principais antagonistas, ó, que impedem a ligação do glutamato, consequentemente diminuindo a entrada. O MK801 é uma droga sintética, né, utilizada só em laboratórios para testes, mas o nosso foco de ação vai ser a memantina e o magnésio. A memantina é um fármaco hoje extensamente utilizado pelos neurologistas, é um antagonista não competitivo dos receptores N-metil-D-aspartato, possui muito baixa afinidade pelo receptor GABA, indicado no tratamento de doença como Alzheimer, o Parkinson e antidemência. É uma droga que aumenta a plasticidade neuronal. A memantina recupera a plasticidade sináptica, aumentando a sensibilidade antagonista do magnésio. Ou seja, é muito comum a associação da memantina e a suplementação de magnésio, por exemplo, magnésio glicina quelato, magnésio citrato de magnésio, né? Formas de suplementação do íon magnésio. Há uma melhora da função cognitiva e diminuição da progressão da doença, da neurodegeneração. Não apresenta evidências de prevenção ou retardo à neurodegeneração. Como nós vamos diminuir a neurodegeneração? Com antioxidantes, evitando a ação das espécies reativas de oxigênio. Aí aqui a gente mostra a ação da memantina, tá vendo? Entre os neurônios, ó, o impulso nervoso chega, o quadradinho aqui é o glutamato, que vai se ligar aos seus receptores, tá? O magnésio, ó, que está de branquinho aqui, é um inibidor fisiológico. Com o aumento da presença do glutamato e a ligação a esses receptores, o magnésio sai e dá espaço à passagem do cálcio. O aumento do cálcio entra no neurônio pós-sináptico, faz a progressão do estímulo nervoso. Isso é numa transmissão normal. O que acontece quando há uma hiperestimulação desses neurônios glutamatérgicos na fenda sináptica? Há uma imensa quantidade de neurotransmissor do tipo glutamato que vai se ligar muito aos receptores do tipo N-metil-diaspartato e AMPA e também aos receptores metabotrópicos, vai manter esse receptor aberto por um período maior de tempo, consequentemente, há um influxo muito grande de cálcio e de sódio nesses receptores, fazendo uma hiperestimulação dessa via, causando a demência e a neurodegeneração. O que a memantina faz? Ela atua bloqueando, ou seja, modulando esse excesso de hiperativação dos receptores. Consequentemente, eu tenho uma menor entrada de cálcio e uma transmissão do sinal mais contínua, ok? Um efeito antidemência, né? Neuroprotetiva. Então, a memantina, que está o medicamento de referência, ó, é bem absorvida após a administração oral, atinge pico plasmático em 3 e 7 horas, atravessa facilmente a barreira hematoencefálica, então chega muito bem no sistema nervoso central, tem uma meia-vida longa, por isso em pacientes idosos tem que fazer ajuste de dose, a sua eliminação é renal e as doses começam com 5 mg, podendo ser aumentada gradativamente até 20 mg dia. Quais são as suas contraindicações? Hipersensibilidade à memantina, insuficiência renal grave, gravidez e lactação, pacientes que apresentam convulsões e crianças. Né? Os principais efeitos adversos da memantina: fadiga, cefaleia, tontura e síncope, tremor, convulsão, hipertonia, neuralgia, contrações musculares involuntárias, artralgia, dor no dorso, vômitos e náuseas, confusão mental, sonolência e insônia, alucinações, depressão e ansiedade. As principais interações medicamentosas da memantina: hidroclorotiazida e triantereno, ou seja, esses diuréticos fazem interação alteram os níveis da memantina. A cimetidina, a ranitidina, esses dois antagonistas específicos da histamina. Quinina e nicotina alteram os níveis plasmáticos, e inibidores da anidrase carbônica, como a cetozolamina, bicarbonato de sódio, reduzem a depuração da memantina, ou seja, sua eliminação. Ok?
Outro ativo que também pode ser utilizado como antagonista específico, mas aí a ketamina ou acetamina, mas aí o intuito é como anestésico dissociativo em cirurgias, é um antagonista, ó, o local de ação é um antagonista dos receptores N-metildiaspartato, tá? Não é utilizado no tratamento do Alzheimer, mas sim como anestésico. É um antagonista, também faz antagonismo colinérgico, ok? E o magnésio, ó, existem diversos estudos na suplementação de magnésio, né, ó, neurotransmissão glutamatérgica e plasticidade sináptica, né, o uso do magnésio melhorando essas neurotransmissões. Então, existem diversos estudos, mostrando que a suplementação de magnésio, principalmente na forma do sulfato de magnésio, é benéfico como um neuroprotetivo, evitando a neurodegeneração, principalmente dos neurônios glutamatérgicos, ok? Nós temos também alguns fármacos, como agonistas e moduladores positivos do AMPA, eles são pouco utilizados como medicamento. Eu chamo a atenção apenas do piracetam, que já é um medicamento muito utilizado como nootrópico, ou seja, melhora da concentração, tá? Indicado para perturbações psicocomportamentais da senescência, ou seja, geralmente no idoso, atenção em concentração, vigilância, memorização e sociabilidade. O piracetam é um fármaco muito seguro, é bastante utilizado, né, em síndromes mentais, da insuficiência cerebral, distúrbios do rendimento mental e irritabilidade dos anciãos. O piracetam em doses de 800 mg dia tem um bom efeito na melhora da concentração e da memorização. Tem pouquíssimos efeitos adversos. Então, o piracetam é uma alternativa. Tá? A nimodipina também é muito utilizado nesse propósito, apesar de ser um bloqueador seletivo dos canais de cálcio, tem uma boa afinidade pelo sistema nervoso central. Então, é indicado para início de déficits neurológicos, né? Quando o paciente começa a apresentar esses déficits cognitivos. É muito utilizada a nimodipina de 30 mg dia, né? O remédio de referência, se eu não me engano, é o Oxygen de 30 mg, tá? E aí ele tem os mesmos efeitos adversos dos antagonistas de canais de cálcio utilizados na hipertensão, ok? Bom, pessoal, então a gente vai terminar essa aulinha aqui e nós vamos começar a aulinha sobre aminoácidos inibitórios, ok? Acompanhe aí na sequência. Valeu, um abraço!